que talvez é o personagem mais fantástico, e esse livro fala sobre sofrimento, e eu quero ler os versículos de 1 a 22, você vai ficar com a Bíblia aberta, que nós vamos refletir um pouco, quando o sofrimento bate na sua porta, o que a Bíblia nos ensina, como é que nós podemos lidar com ele, o que nós devemos fazer, e mesmo assentados nós vamos ler a palavra de Deus. Se você achou, você diz amém? Diz assim o texto: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, ele temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Ele era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, porque ele pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Esta era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparaste em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou, eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu e o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Amém? O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, que o Senhor traga consolo nessa noite àqueles que sofrem nesse lugar, em nome de Jesus, aqueles que estão enfrentando, aqueles que enfrentaram sofrimento. Mas, ó Pai, nos ajuda a entender o que a palavra de Deus diz sobre isso. Repreende a obra maligna, traz-nos discernimento, acima de tudo, que quem Tu és e como devemos reagir ao sofrimento, quando ele bate na nossa casa, quando ele bate na nossa porta. Nós pedimos a Tua misericórdia. Fala conosco, restaura-nos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Quantos de nós que estão nesse auditório não gostaríamos de estar ou serem imunes ao sofrimento? Dizer: olha, eu não gostaria, eu quero sofrimento fora, quem dera eu não precisasse ou não sofresse. Mas a verdade é que o sofrer faz parte da vida humana. Nós já nascemos em sofrimento. Quando a mãe dá à luz a um filho, já há dor. A Bíblia vai dizendo, vocês mulheres têm experimentado isso, nós sabemos que isso é parte da humanidade, e não há ninguém aqui nessa noite que já não tenha passado, ou que talvez pessoas estão passando por algum tipo de sofrimento. Há muitas histórias aqui que podem ser contadas, há histórias para serem contadas, mas como é que nós encaramos a realidade do sofrimento?
Como é que a gente encara quando ele bate na nossa porta, quando ele chega? Porque talvez você pode negar e dizer: está amarrado, pastor, eu declaro em nome de Jesus que eu estou fora. Mas a realidade é que o sofrimento chega, porque sofrer faz parte da vida humana. O sofrimento, ele nos esmaga e faz a gente pensar o quanto a gente é injustiçado. O texto de Jó é um texto que nos deixa perplexos, porque é um texto que trata do sofrimento do justo. O texto de Jó não fala só do sofrimento, porque sofrer por merecer é algo que nós até entendemos. Quando nós fazemos algo errado e recebemos a punição, nós podemos chorar, espernear, mas entendemos. Mas agora, quando sofremos sem merecer, nós não conseguimos entender isso. E essa é a realidade. A gente convive com perdas, traições, decepções e sofrimentos que nós não entendemos. E a pergunta é como a de Zé: por que isso está acontecendo comigo? O texto começa a falar de um homem acima de qualquer suspeita. Esse Jó não era qualquer pessoa. Esse Jó era um camarada diferente, mas ele enfrenta o sofrimento. E essas situações nós precisamos entender que não tem a ver com merecimento, não tem a ver com ser bonzinho ou não. E a grande questão dessa noite é essa, que talvez você está perguntando: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Vamos fazer essa pergunta: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E todos os teólogos e filósofos na história tentam responder essa questão já há milhares de anos. Eles propõem uma charada. Tem um conceito na teologia que se chama teodiceia, que é a tentativa humana de explicar por que coisas ruins acontecem às pessoas boas. E eles propõem uma charada sobre o sofrimento, que é a seguinte: se Deus é bom, Ele só pode não ser todo poderoso, porque sendo bom, Ele não consegue cessar o sofrimento. E se Ele é todo poderoso, Ele não deve ser bom, porque podendo encerrar o sofrimento do justo, Ele não encerra. E a pergunta talvez seja essa: as perguntas: por que bebês morrem? Por que pessoas inocentes são tomadas por homens loucos? Por que crianças são arrastadas pelas ruas? E é por isso que nós nos voltamos para essa viagem no livro de Jó. Creio que esse é o melhor lugar para começar, porque ele trata de questões eternas. Um livro que foi escrito há 4.000 anos, ele está na tua Bíblia antes de Salmos, mas ele pode ser o primeiro livro que foi escrito na Bíblia, no período dos patriarcas, é ali no período do Gênesis, e é algo relevante no nosso coração, porque fala de um homem que tinha tudo, gente. Então você fala: pastor, eu estou mais ou menos, estou meia boca aqui, eu estou melhorzinho. Mas a Bíblia vai contando no versículo 1 que Jó era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Era um homem de Deus, de tal maneira que os seus filhos que eram criados, quando festejavam, ele tinha tanto temor de Deus que ele chamava eles no final do dia, oferecia sacrifícios, orava por eles, porque ele pensava: quem sabe no íntimo eles pecaram contra Deus. Era um homem tremendo de tal maneira que a Bíblia vai dizendo que Deus olha para ele. O texto diz que os anjos se apresentam diante de Deus, e Satanás também. Era um período da história onde Satanás ainda tinha acesso à presença de Deus. Isso foi até a morte e ressurreição de Jesus, porque no livro de Apocalipse, capítulo 12, vai dizendo que Satanás foi atirado à terra. Mas esse período ainda ele tinha acesso. E Deus começa a dizer: você observou meu servo Jó? Talvez se Jó pudesse interferir nessa história, ele ia falar: Deus, deixa eu quietinho. Por que você pede para Satanás reparar em mim? Me deixa tranquilo. Reparasse no meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele. Nós observamos essas coisas. Ele era um homem justo, era um homem de Deus, era um homem não perfeito, porque não é um homem perfeito, mas um homem que andava em perfeição, retidão moral nos seus caminhos. E não só isso, ele era um homem riquíssimo. Certamente Jó estaria em todas as fotos, jornais, colunas sociais, de todos os jornais, revista Cara, tudo que é revista, Jó estava lá, porque ele era o mais rico do Oriente. Se ele fosse brasileiro, certamente ele seria alguém meio parecido com esse homem aqui, o Ike Batista. Seria mais ou menos isso. Ele era o homem mais rico, ele tinha tudo que você podia imaginar, e também era um homem de Deus, um homem que orava, um homem religioso. E não obstante, ele foi alguém que enfrentou o sofrimento. Satanás coloca uma dúvida não no caráter de Deus. Deus está no controle da vida de Jó, mas Satanás coloca a questão central no livro de Jó, que nós vamos conversar nessa noite. Alguém servirá a Deus sem interesse em lucro pessoal? Esse é o grande questionamento da vida. Você serviu a Deus na luz do sol, vai servi-lo nas trevas. Cantou louvores quando tudo ia bem, vai continuar adorando quando tudo está mal. E quando você recebe o diagnóstico como Zé, que você tem apenas 6 meses de vida, essa é a questão que Satanás levanta. Mas o fato é um só, gente, diferente de tudo que nós vamos conversar. A Bíblia vai colocando que Jó sofre injustamente. Você concorda ou não? Sim ou não?
Não é o que a Bíblia diz? Se o autor da Bíblia pudesse escrever algo, ele começaria dizendo assim, ó: a vida é injusta. Você pode falar, a vida é injusta? É injusto. Mas o Eugene Peterson vai dizendo que Jó é importante para nós essa noite, porque não por causa do seu sofrimento, mas ele é importante porque ele sofreu da maneira que eu e você sofrem, nas áreas que eu e você sofremos, em áreas vitais, família, saúde e coisas materiais. A Bíblia vai falando que Jó perde tudo. Ele perde primeiro todas as coisas materiais que ele tem, os bens, ele perde tudo. Depois ele perde a família, ele perde 10 filhos. Você já parou para pensar, você que tem filhos? Ele perde todos os filhos. E não somente isso, capítulo 2, que você pode ler na sua casa, ele perde a saúde, de tal maneira que no corpo dele pula tantas feridas purulentas, cânceres, tantos tumores, que ele precisa se assentar como um bicho, um animal irreconhecível, que ele tem que se coçar com um caco de telha. Ele perde tudo. Os amigos que vão para consolar ele o acusam, e a discussão até o capítulo 37 é: Jó, você só pode ser um safado enrustido, porque as coisas ruins não acontecem a pessoas boas. Este é o debate. Mas a questão para nós essa noite, você precisa sair daqui talvez pensando quais são as conclusões que nós podemos tirar a respeito do sofrimento, porque sofremos. Quais verdades nós precisamos aprender, porque nós passamos pelo sofrimento? Que verdades nós aprendemos com Jó, em nome de Jesus? Você que está sofrendo nessa noite, você que já sofreu, que verdades da palavra de Deus nós devemos aprender? Eu quero deixar algumas verdades para nós. Primeiro, sabe qual é a verdade? O sofrimento faz parte da condição humana. Você pode falar isso? O sofrimento faz parte da condição humana. Nós sofremos porque nós somos humanos e finitos. O nosso corpo está entrando no estado de decomposição, porque nós crescemos e vamos envelhecendo. O nosso corpo está ficando fragilizado, sujeito a enfermidades. Isso não tem a ver com bondade ou não, porque a Bíblia vai falando que o sofrimento entra no mundo por causa do pecado, e o pecado atinge todo mundo, atinge a raça, e por isso há enfermidades que atingem todo mundo. A chuva cai na vida do justo e do injusto, a doença cai na vida do justo e do injusto. Todos nós somos tomados de sofrimento, mas há uma questão: um sofrimento imerecido geralmente acontece com pessoas justas também. É o que acontece com Jó. Nós pensamos às vezes que tem coisa que acontece na tua vida porque é sarna que você arrumou para se coçar, é ou não é? Ah, pastor, porque se eu não tivesse feito aquilo. Mas há muitas situações, isso faz parte da vida, não é devido ao pecado, não é devido à falha moral. Às vezes a gente acha que Deus nos abandonou, mas a verdade é que coisas ruins ainda acontecem. Nós enfrentamos sofrimento e dor. Jesus dá uma palavra tão grande e poderosa para nós em João 16:33. No mundo tereis aflições. Fala para a pessoa que está do seu lado: no mundo você vai ter aflição, meu irmão. E não tenha medo de falar achando que é profecia, é Jesus. Mas ele diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, louvado seja Deus. Você pode falar glória a Deus. Agora a questão que a gente precisa guardar na mente: ninguém está isento do sofrimento. A questão é que nós estamos com uma mensagem, que nós corremos esse risco como cristãos, que está na televisão, que você liga lá, que é uma mensagem que esconde isso, e muita gente está abandonando a Deus, dizendo: ó, venha para Jesus que não vai ter problema nenhum, não há dificuldades, é só vitória, é só bênçãos. Mas a adversidade, ela não nos fragiliza, gente. A tribulação, como diz o Abraham Lincoln, ela apenas mostra o quanto nós somos frágeis. Não é o sofrimento que fragiliza você. O sofrimento apenas mostra o quanto você é finito, o quanto você é limitado, o quanto você precisa de Deus. Talvez você está aqui dizendo: olha, eu controlo a minha história, eu tomo decisão, eu escolho a Deus ou não. Você tem um livre-arbítrio de escolher ou virar as costas para Deus e ficar sem Ele por toda a eternidade. Mas o fato é que o sofrimento nos coloca de cara com uma realidade: nós somos fracos, nós somos frágeis. E dentro desse processo a gente precisa entender que a Bíblia vai colocando, ó, que o pecado entrou e a vontade de Deus às vezes não é feita na sua casa, é ou não é? Está tudo perfeito lá. Jesus nos ensina a orar: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Porque a vontade perfeita no céu, mas na nossa casa ainda não. Nós sofremos, nós erramos. A Bíblia vai colocando de uma maneira que sofrer é uma condição de gente humana. Não é aquela condição de super, eu sou super crente, a partir de agora eu sei a Bíblia de cor e salteado. O sofrimento é um mistério, gente, não é equações exatas, respostas exatas. Jesus é chamado em Isaías 53 de homem de dores. E a Bíblia vai colocando que nós somos identificados com Ele através do sofrimento. Você sabia disso?
Eu creio em bênçãos. Quantos creem em bênçãos? Digam amém. O melhor está por vir. Você pode falar, o melhor está por vir? Mas nós não podemos tirar o sofrimento da jornada cristã. Filipenses 1:29 tem uma palavra que me estremece. A gente, para pregar essa palavra, eu tentei fugir dela. Eu ia falar sobre evangelismo, mas hoje é o DIP, a gente tem que falar o que está na Bíblia. Filipenses 1:29 vai dizendo: a vós foi dado a graça de não somente crer em Cristo, mas sofrer por Ele também. A vocês foi dado o privilégio de não só crer, mas sofrer. Agora a questão é: sofreremos por sermos fiéis a Deus ou abandonaremos a Deus? Sofreremos por sermos fiéis, ou talvez um sofrimento injusto. O sofrimento injusto é o que mais dói, mas talvez é aquele que tem galardão. Porque se você sofre porque cometeu um erro, que benefício há nisso? Que benefício há nisso? Por isso nós precisamos entender isso. O sofrimento, gente, olha aqui, ou nos torna mais egoístas, ou nos tornará mais santos. Dependerá inteiramente do nosso relacionamento com Deus. A Bíblia vai colocar no versículo 22 que em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus. Em tudo isso, Jó, que teria razões humanas, ele não culpou a Deus, ele não colocou a culpa em Deus, ele não pecou. E aí vem uma segunda verdade para nós guardarmos no coração, que é essa: a verdade é que Deus é a origem e o dono de tudo o que você tem. Você pode falar amém? Amém. Deus é a origem e Ele é o dono de tudo o que você tem. É interessante que após o sofrimento de Jó, a Bíblia vai colocando que ele tem uma posição diferente das nossas. A gente tem uma dorzinha, a gente pega às vezes um carro, bate o carro, talvez é mandado embora do emprego, e a primeira coisa que a gente faz é fazer bico com Deus, se afastar da igreja, achar eu pequei. Mas a Bíblia diz que a reação de Jó não foi essa. Versículo 20: Jó levantou-se, rasgou um manto e rapou a cabeça, mostrando que ele é humano. Ele sofreu demais, estava doendo no coração dele. Mas então ele prostrou-se com o rosto em terra em adoração, e ele disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Simples, dói, mas ele começa a entender. Ele diz: olha, Deus é o dono de tudo. Tudo que está nas minhas mãos é um empréstimo. Tudo foi emprestado, Ele me emprestou. E se o dono quer tomar de volta, bendito seja o nome do Senhor. Deus é a origem e o dono de tudo que eu tenho. Então não adianta eu brigar, não adianta eu espernear. Nós precisamos entender que Ele é Deus, nós somos homens, e o Senhor o deu, o Senhor o tomou. E se Ele é o dono, Ele tem o direito de pegar o que Ele quiser. Talvez é muito difícil essa palavra nesse domingo à noite. Nós temos superstição, nós somos supersticiosos, gente. Essa palavra me traz temor e tremor no coração. Mas o homem que anda com Deus, ele entende que tudo que está na mão dele não é dele em primeiro lugar, pertence a Deus, veio de Deus. Os filhos são emprestados. Você pode falar: os filhos são emprestados? Eles são herança do Senhor. A Bíblia vai falando que ele reagiu de uma maneira que os demônios ficaram boquiabertos. Porque qual foi a palavra de Satanás? Mexe nessas coisas para você ver o que vai acontecer. Mexe na vida dele, mexe para ver que ele vai te negar. E a reação de Jó foi: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o capítulo 2, versículo 9 vai dizer que a mulher de Jó diz assim: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Durante muito tempo eu reputei essa mulher como louca, como doida, como desvairada. Mas nós precisamos entender que nesse texto há uma mulher que perdeu 10 filhos e perdeu tudo. Talvez você faria como ela, mas a reação de Jó é essa: você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. E tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Sabe qual que é a questão, meus amados irmãos? Nós partimos como chegamos. Há um provérbio italiano que vai falando que o último terno não tem bolsos. O último terno não tem bolsos. Quando Deus te chamar de volta para casa, tudo aquilo que você tem juntado e que é dele, você não vai levar, não vai contigo. O Billy Graham vai colocando uma frase interessante que nunca se viu, eu nunca vi, não sei se você viu: um carro forte seguindo um carro fúnebre. Qualquer rico dessa terra ou pobre, nunca há um carro de riqueza, porque nós, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, porque tudo que nós temos é um empréstimo de Deus. Você pode falar: é um empréstimo de Deus? Por isso nós precisamos entender a grande questão. Não há nada de errado de você ter coisas. E Jó estava dizendo: olha, eu tenho essas coisas, eu tive essas coisas, mas essas coisas não me tiveram. Eu possuí filhos, bens, saúde, tudo, família, tudo isso era um empréstimo
eu possuí, mas elas não me mobilizaram, porque o problema não é ter coisa, gente, o problema é quando essas coisas nos dominam, nos possuem, nos mobilizam, dirigem a nossa vida, dirigem a nossa existência. Agora a grande questão é entender isso. Jó entende que Deus não é o punidor, Ele não coloca a culpa, porque a gente tem medo, Deus está me punindo, mas Ele apenas diz: o que Deus tem das suas mãos eu quero receber. Eu quero ver um vídeo com você, que teve uma música que nós cantamos, que a palavra é tão séria para você ir meditando enquanto a recepção vai só pagando ali, se dá para chegar ali. Nós vamos ver um vídeo, amados da recepção, aleluia, apóstolos. Oh, amados, glória a Deus, vamos ficar ligados, vamos lá. Essa foi a escolha de Jó, e a palavra é essa: não se apegue às coisas. É por isso que ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí vem o terceiro conselho para nós nesse tempo: o sofrimento é instrumento de Deus para nos levar ao crescimento. O sofrimento é instrumento de Deus para nos levar ao crescimento. Nós temos uma escolha, porque sofrer todo mundo sofre. Você concorda? Talvez você até não quer, em nome de Jesus, que Deus dê graça, te livre de sofrimento, mas é uma realidade. A grande questão é que as suas provações pessoais estão relacionadas com o propósito de Deus para a sua vida. Deus está nos preparando em nome de Jesus, amém? No meio do sofrimento você pode negar a Deus, ou talvez dizer: eu não aceito isso, se rebelar contra Deus, ou dizer: Senhor, trabalha em mim, eu quero estar mais próximo de Ti. E você pode olhar ou não o sofrimento de uma perspectiva vertical ou horizontal. Vertical na maneira de Deus, dizer: Deus, eu quero olhar essas lágrimas, essa dor, essa dificuldade, como a Bíblia diz. Eu não entendo, Jó não entendia, mas ele disse: Deus, olha, ele não atribui culpa a Deus. Ele começa a dizer: Deus, ele quer respostas, mesmo sem entender, mas ele não culpa a Deus, ou talvez de uma maneira humana. É por isso que a palavra provação e tentação é a mesma raiz no original bíblico. A ideia vem talvez daquela arena romana, onde os cristãos eram jogadas, onde havia os leões. A ideia era mais ou menos essa. Aquela época do Império Romano, os cristãos eram jogados naquela arena para serem devorados pelo leão, e ali eles eram colocados em provação ou tentação. E eu explico: a provação eram os leões. Eles poderiam talvez dizer: olha, nós não negamos a Jesus, e serem talvez comidos pelos leões, receberem toda a mordida que significava o sofrimento. Agora a tentação era dizer assim: eu nego a Jesus, eu estou negando a Jesus, e de alguma maneira serem livres do sofrimento. Então provação e tentação tem a ver com isso. A tentação é talvez você deixar entrar no coração a perspectiva humana. Você precisa escolher, esta é a sua decisão. Entregue-se a Deus no meio do seu sofrimento. Você pode dizer amém? Você pode dizer não, ou dizer: Senhor, está doendo, eu peço a Ti que o Senhor venha em meu auxílio, mas eu quero fazer como essa canção: bendito seja o nome do Senhor. Porque você sabe qual é a diferença entre os discípulos de Jesus e aqueles que não são? Não é a ausência de sofrimento, mas é que nós temos alguém com quem nós passamos esse sofrimento. O Salmo capítulo 23, versículo 4 vai dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Diga glória a Deus. É isso, essa é a razão. Há sofrimento, mas Deus está conosco, tomando-nos pelas mãos, nos aconselhando, nos renovando. É por isso que a Bíblia vai colocando em Tiago 1, de 2 a 4: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Será que você consegue se alegrar? A gente é uma geração imediatista. Agora o fato, amados, é que nós sofremos. Eu não estou pregando dizendo: olha, quem quer sofrimento vem aqui à frente que eu vou orar para você sofrer. Não é essa a palavra. Mas é talvez entendermos que Deus nos chama para trabalhar. Deus nos chama porque o C.S. Lewis vai colocando uma frase que vocês ouviram muitas vezes: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita no nosso sofrimento. Porque quando está tudo bem, meus irmãos, glória a Deus, continue assim. Às vezes você está longe de Deus, você está se virando as costas para Deus, Ele fala na sua consciência, como nessa noite você não ouve, mas o sofrimento é um grito de Deus. O sofrimento é um megafone de Deus para o mundo surdo, onde nós somos desafiados a ficar mais próximos de Deus. Quantos nesse auditório passaram por sofrimentos grandes,
não querem voltar, mas podem testemunhar: olha, pastor, eu não quero mais voltar, foi uma época difícil, mas nunca eu estive tão perto de Deus, nunca eu senti o consolo do Senhor, a presença do Senhor, do que naquela época e naquele momento, porque nós precisamos entender essa verdade. O Alexandre McLaren diz: toda tribulação traz consigo uma mensagem do coração de Deus. Sabe por quê? Irmãos em Cristo, Deus está preparando você para reinar. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que nós já reinamos com Cristo em vida. Louvado seja Deus. Fala para a pessoa que está dizendo: Deus está preparando você para reinar, para governar. É a Bíblia que diz que Ele está nos preparando para reinar. Agora, sabe como é que nós somos preparados para reinar? Nós vamos reinar com Cristo através da lei perfeita do amor. Mas nós só podemos amar perfeitamente quando o nosso ego é destronado. Sabe como é que o ego é destronado? Quando nós sofremos. Quando nós sofremos, nós nos humilhamos e dependemos de Deus. Nós estamos sendo treinados para reinar, para governar com Ele. E a santidade só pode vir através do sofrimento. Por isso que nós chamamos de adversidade, Deus chama de oportunidade. O que chamamos de tribulação, Deus chama de crescimento. Porque o sofrimento nós não gostamos. Você tem a escolha: ou eu escolho, ou talvez eu renego isso. Produz glória. A Bíblia vai colocando isso: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, porque vai passar em nome de Jesus, amém? Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Diga glória a Deus. A Bíblia está colocando isso. Agora o segredo está aqui no versículo 18: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, passageiro, vai passar, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. O objetivo máximo não é o prazer, gente, mas é aprender o amor. É aprender a andar com Jesus, dizendo: Tu és o artesão, eu a estrutura. Senhor, glória pelo Teu nome. Aperfeiçoa na estrutura a Tua imagem. O sofrimento nos leva para próximos de Deus. O final da história de Jó, capítulo 42, ele vai declarando, mesmo em meio a tudo isso: olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora contigo está. Os meus ouvidos ouviram falar de você, mas agora os meus olhos te veem. Louvado seja o Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? As aflições vão passar, mas a sua reação a eles é que vai deixar talvez um depósito. Talvez vai definir se as suas lágrimas serão desperdiçadas ou não. Porque tem gente que passa pelo sofrimento e não aprendeu nada. Tem gente que sofre, e quando sai, não cresceu, não sai melhor, não sai maior. Por isso Deus está operando para o nosso bem, a não ser que você permita que isso te separe de Deus. Quarto, sabe qual é o conceito de Deus para nós? É esse: em meio ao sofrimento, se recuse a desistir, em nome de Jesus, amém? Fala para o irmão que está do seu lado: não desista, meu irmão, no meio do sofrimento. Aleluia. É interessante, sabe por quê? Sabe por quê, meu irmão? O sofrimento vai passar. Diga glória a Deus. A Bíblia vai colocando, ia ser o meu texto, 1 de Pedro capítulo 1, lê lá em casa, ia ser o texto dessa noite, versículo 6, vai falando que por nós vamos ser contristados por um breve tempo. Nós vamos ser atribulados por um pouco de tempo. O sofrimento vai passar. A Bíblia vai falando que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você crê nessa palavra de Deus? Por isso não desista no meio do sofrimento. A mulher que nós atribuímos como louca de Jó, como eu li no versículo 9, diz: amaldiçoa Deus e morre. Mas ele começa a dizer: você fala como uma insensata. Ele permanece, ele continua, ele não peca, ele não atribui nada a Deus, porque nada influencia mais a nossa vida do que o modo como a gente enfrenta a dificuldade, ou abandonando. Tem muitas pessoas nesse auditório que é qualquer coisinha sair do eixo, está abandonando a igreja, está abandonando Deus, está abandonando célula, está abandonando Bíblia, está abandonando Jesus, está indo embora, está saindo fora, porque não entendeu o que a Bíblia fala. Deus não é o seu garçom, Deus é o Senhor do universo, e essa vida passageira que você está trabalhando para ela é uma pontinha, como se toda essa parede fosse eternidade, esse risquinho que você não pode enxergar. E muita gente talvez está reagindo de uma maneira errada. Nós não controlamos as situações, mas como você vai reagir, sim. Agora olha aqui para mim: Satanás, ele tenta contra a sua vida, você sabia? Ele quer destruir sua vida. Ele tenta provocar o mal para que você venha colocar a culpa em Deus e se afastar de Deus. E o Provérbios vai dizendo que o insensato se volta contra Deus. O insensato, quando há desgraças, ele coloca a culpa em Deus. Por isso, Deus pode transformar talvez os planos mais diabólicos do diabo no mais sublime bem, se a sua reação for a correta.
Agora olha aqui para mim, meu irmão, para você entender. Por que será que Deus não mostra o futuro para a gente? Jó não ficou sabendo de nada. No final, Deus muda a história dele, mas não há uma explicação, não sabe por que aconteceu tudo isso. Deus não falou, o diabo veio aqui, sabe o que aconteceu, foi algo espiritual, Jó, fica tranquilo. Não sabe, nós sabemos que a gente tem a Bíblia. Deus, Ele nos nega a visão do futuro. E tem muita gente nesse auditório, gente que não está nessa igreja, que não fica nesse lugar, que pastor, porque não tem profecia nesse lugar. A profecia está aqui. Ele vai atrás de vidente, de profetisa, de profetada, de horóscopo, de clarividente, de piromantes, médiuns, porque eles acham que se puderem conhecer o futuro, eles vão poder tomar as suas próprias decisões, usando o seu próprio julgamento, ao invés de confiar em Deus. Porque confiar em Deus é dizer, olha, eu posso não conhecer o caminho que eu vou, mas eu conheço quem me guia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode falar amém? Muitos talvez estão aí, cuidado para não colocar a sua fé em prodígios tão incertos quanto videntes, horóscopos, médiums e contempladores de estrela. A palavra de Deus, não o horóscopo, é que vai dar a direção para a sua vida. Jó não teve nada disso. Diz, olha, não sei. E nós cremos em profecia bíblica, a gente profetiza aqui, mas não é essa palhaçada que muitos de nós estão sendo enganados por Satanás, querendo prever o futuro. A palavra de Deus vai dizendo que a questão é essa. Por que isso está acontecendo? Não é essa a questão, mas sim, e agora? Vou permanecer leal a Deus ou não? Vou negar a Deus ou não? Porque a única calamidade na vida, gente, é essa. Sabe qual é a calamidade? Tá, falando aqui. É perder a fé em Deus. A calamidade que pode acontecer na sua prova, meu irmão, é perder a fé em Deus. Muita gente tem perdido a fé. E conta-se uma história na Coreia do Sul, que hoje é um país livre, mas no início, quando o comunismo ainda estava naquela nação, pastor Paul Yong-cho conta que aqueles exércitos que estavam fechando igrejas, e cristãos eram perseguidos, como muitos que ainda são. Eles chegavam e talvez havia um tribunal armado, onde a palavra dos generais e dos policiais daquele governo era a ordem, e eles levavam os cristãos para negar a fé a Jesus. E uma família estava ali, o pai, a mãe e os filhos, e ele virou para aquelas pessoas dizendo, olha, vocês negam a Jesus em troca da liberdade? Eles, nós não negamos. Vocês negam a Jesus? Nós não negamos. E tentando dissuadir, eles cavaram um buraco bem grande e falaram, olha, nós vamos enterrar vocês vivos. Vocês querem sair dessa tolice de cristianismo e negar a Jesus? Eles disseram, nós não negamos a nossa fé. Eles foram jogados dentro daquele buraco, e havia pás de terra sendo jogados dentro deles afoitamente. E quando no momento dali, um dos meninos gritou e falou, papai, tenha misericórdia de nós, olha para a nossa vida. E quem é pai pode entender o que talvez aquele pai pensou. Ele titubeou por um minuto, mas a mãe, aquela heroína na fé, olhou e falou, silêncio, meus filhos, silêncio, nós não negamos a nossa fé. Ou vocês não sabem que nessa noite nós estaremos jantando com o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis? E continuaram a cantar uma canção, eu avisto uma terra feliz, cada pá de terra sendo jogado a eles, até que a última voz foi abafada. Paul Yong-cho conta que aquele exército ali, a maioria das pessoas se converteram e são discípulos de Jesus, e muitos são membros da igreja dele, pessoas que não negaram ao Senhor. Por isso, meus irmãos, eu não entendo muitas coisas dessa vida, mas compreendo menos ainda pessoas que no meio de problemas, perdas, aflições, fogem da fé, abandonam ao Senhor. Em nome de Deus, fugir para onde, meu irmão? Se nós já perdemos tanta coisa, tantas coisas suficientes, nós perderemos mais isso, perderemos a razão da nossa existência. Por isso nós precisamos entender isso. Em meio ao sofrimento, recuse-se a desistir. Amém? E o último conceito de Deus para nós, sabe qual que é? É esse: confie na soberania e no caráter de Deus. Você pode falar glória a Deus? É interessante, porque o que pode sustentar você no meio da dor não é resposta, gente. É a soberania, é a certeza de que Deus está controlando tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Mas agora nós precisamos entender que tem conceitos falhos sobre Deus. Comunicação é essencial, gente. Você concorda? Pessoas certas devem comunicar as coisas certas às pessoas certas. Tem muita comunicação errada, falha, chegando do jeito errado, e muita gente está sofrendo. Tem uma história que vai contando de um casal que resolveu aproveitar um fim de semana prolongado numa praia no Brasil, para descongelar, talvez para sair do inverno ali do sul do Brasil. Eles foram para uma praia de sol, e eles trabalhavam muito nas suas profissões, eles não poderiam ir juntos, e eles planejaram, e aí o marido foi na frente, um dia antes, ela ia um dia depois. Ele chegou lá,
e foi mandar um e-mail para a esposa, já falando do dia seguinte, abriu o computador, o laptop, enviou um e-mail rápido para a esposa que estava naquele estado, mas errou uma letra, e aí ele enviou uma mensagem errada sem perceber o erro. No outro lado do Brasil havia naquele mesmo momento uma viúva que havia acabado de chegar do enterro do seu marido, havia acabado de falecer subitamente depois de um ataque cardíaco. Ela solitária, esperando encontrar consolo nas mensagens de condolências de parentes e amigos, foi verificar os e-mails, e o e-mail do homem chegou para ela. Após verificar a primeira mensagem, ela caiu desmaiada no chão. O filho correu para o quarto, encontrou a mãe inconsciente, olhou para a tela do computador e estava escrito assim: para minha amada esposa, de seu marido que partiu, assunto, cheguei, acabei de chegar e já me registrei, tudo correu em ordem depois da minha partida, verifiquei também que tudo foi preparado para a sua chegada amanhã, fico aguardando você. Observação: aqui está quente demais. A grande questão, gente, é que a comunicação errada e maus entendidos fazem pessoas desconfiarem do caráter de Deus. Por que Deus fez isso com Jó? Por que um Deus bom permite que essas coisas aconteçam com pessoas boas? São perguntas difíceis, irmãos, é ou não é? Não são perguntas difíceis? O livro de Jó vai do capítulo 1 ao 37, é uma discussão. Jó quer resposta, ele indaga a Deus, os amigos falam, e é interessante que no capítulo 38 Deus entra em cena, amém? Deus fala depois de 37 capítulos, mas a grande questão é que Deus ele começa a olhar para Jó, e Deus não responde nenhum dos questionamentos de Jó, pelo contrário, ele explode. Deus explode, dizendo algo para ele, falando: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homens, eu vou lhe fazer umas perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responde-me, se é que você sabe tanto. Você faz ideia quão imensas são as áreas da terra? E Deus começa a falar de animais selvagens, de terra, de galáxias. Sabe o que acontece? Deus está dizendo: eu sou Deus e você é homem. Eu sou o Senhor que está acima de tudo e de todos. E Deus não permite, ele não responde por uma razão. Sabe qual é a razão? As respostas de Deus, Jó não iria entender. Talvez você diz: olha Deus, por que o Senhor permitiu levar a minha mãe, ou meu pai, ou isso? Sabe que Deus está falando? Olha, eu estou acima, você nunca vai entender. E é interessante que mesmo em meio a tudo isso, capítulo 42, Jó não reclama, ele se ajoelha, e a Bíblia diz que ele se arrepende no pó e na cinza, e ele começa a dizer algo tão poderoso. Ele começa a declarar, depois de Deus revelar primeiro quem ele é: eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou o Senhor que está acima das estrelas, que faço aquilo que eu quero conforme as minhas mãos. Confie na soberania de Deus. E Jó diz assim: eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você pode falar amém? Amém. Não há nada, meu irmão, que Deus não possa fazer. Não há nada que possa frustrar o plano de Deus. Por isso, ande com Deus, mesmo quando não haja resposta. Porque Jó entende que o sofrimento não questiona Deus, questiona quem Ele é. O sofrimento não questiona Deus, questiona a nossa humanidade. É por isso que ele começa a olhar, e Deus vai falando. Ele começa a dizer no versículo 3, Jó dizendo para Deus: tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que eu falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu nem poderia saber, porque os caminhos de Deus são tão insondáveis, meus irmãos, são tão maiores, são tão profundos, que não podem ser explicados. Não podem. Porque talvez a explicação do teu sofrimento não vai amenizá-lo, mas a grande questão é isso, que Jó termina, e está aqui no versículo 5, ele diz: meus ouvidos tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem, louvado seja o Senhor. Você pode aplaudir a Deus? Ele não tem resposta, mas a única coisa que ele sabe, ele confia naquele que está escrevendo a nossa história e controlando a nossa história, porque ele começa a entender que tudo tem a ver com quem Deus é. Quem é Deus? Será que o Deus que você serve é um Deus sádico, um Deus punidor? Ou é o nosso Deus que é amor, que é bondade, justiça? Ele é o Deus soberano. Você confia na soberania dele? Por isso nós somos incapazes de compreender tudo isso. E por isso, meu irmão, Deus no meio de tudo estava ouvindo a oração de Jó. Capítulo 42 diz que Deus chama os amigos de Jó, os acusadores, por uma prestação de conta, coloca o dedo na cara: vocês fizeram, estava tudo errado, meu servo Jó vai orar por você. E quando Jó orava, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Diga glória a Deus. Porque em matéria de bênção ninguém ganha de Deus. Olha o que vai falando a palavra de Deus. Antes disso, o Senhor abençoou o final da vida de Jó,
mais do que o início. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor por essa verdade. Deus restituiu. Agora a grande questão é: a quem você vai se apegar, meu irmão? A Deus ou vai negá-lo? Entender que o sofrimento faz parte. Porque, meus irmãos, Deus restitui. Há muitas pessoas que entendem e têm essa história, mas não é igual para todo mundo. E nós não sabemos o porquê. Enquanto eles vão apagar as luzes, eu quero fechar com a história do Zé, que nós vimos no início aqui. É Deus, e Ele é bom. A Deus seja glória. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você, querido. Muita gente está sofrendo nesse lugar. Muita gente talvez tenha uma visão errada sobre o sofrimento. Mas a gente pode tomar uma decisão nessa noite, que é atravessar o sofrimento que nós estamos enfrentando ou não, com o Senhor como nosso alicerce, o nosso sustento, como a esposa do Zé e o próprio Zé. Muitas vezes, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, Ele não vai ser esse fundamento para você. Você precisa tomar essa decisão nessa noite. Essa é a decisão que nós tomaremos nessa noite. Ou se passaremos sozinho, culpando a Deus, amontoando um peso sobre nós, ou se escolheremos passar junto com Ele como nosso companheiro e sustentador. Com Ele há consolo, há uma sustentação, que Ele está controlando a sua vida e a sua história. Você crê nisso? Vai orando, meu irmão. Vai orando em nome de Jesus. Vai orando. Quero fazer alguns desafios nessa noite enquanto você ora, meu irmão. Mesmo que você não sofra, é uma realidade. O fato é que a gente tem um Deus maravilhoso e nada pode nos separar do seu amor. Não há lugar melhor para se estar do que diante dele, porque Ele conhece a sua história, como conheceu a história de Jó. E eu quero fazer 2 desafios para você, meu amado. Talvez você diz: pastor, eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Eu não entreguei a minha vida, a minha história a Jesus Cristo. Eu quero estar com Ele, eu quero que Ele seja o meu alicerce, eu quero que Ele seja o meu sustento. Enquanto nós cantamos, eu queria convidar você a vir à frente. Eu queria orar também por você que está sofrendo, meu irmão. Eu queria que você começasse a vir para cá. Não importa a ordem do seu sofrimento, nós queremos orar. Em nome de Jesus, sai do seu lugar, vamos cantar. Confesso a Ti, Senhor. Venha, querido, em nome de Jesus. Se você está sofrendo, vem à frente. Esse é o que nós oramos e dizemos. Venha em nome de Jesus. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Aleluia. Só quero ver. É o que nós pedimos, venha. Me ajuda, meu Deus. Você tem mais pessoas que sofrem, vem. Vamos cantar Ele em nome de Jesus. Sai do seu lugar, querido. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Você tem sofrido, se você quer consolo, venha. Você toma uma decisão em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar. Eu venho a Ti, Senhor. Essa é a nossa oração diante do nosso Deus, pode ser. Só quero pedir. Ore, querido. Me ajuda, meu Deus. Venha em nome de Jesus. Aleluia. Um coração quebrantado e humilde. Não rejeita. Não rejeita, Senhor. Em nome de Jesus. Deus quer derramar esse consolo no teu coração. Tua graça Teu amor comigo, por misericórdia, nós te agradecemos. faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Diga isso a Ele. Perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Eu sei que tem mais gente sofrendo. Talvez não seja um sofrimento tão grande como o Zé e a esposa, mas talvez é um sofrimento emocional, de abandono, de solidão. É um sofrimento pelo desemprego. É um sofrimento por causa do medo. Deus, Ele não coloca uma balança dizendo: oh, esse sofrimento é grande, esse é pequeno. Ele recolhe as suas lágrimas no ódio. Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Eu sei que essa palavra é para você. Venha enquanto cantamos mais uma vez. E nós vamos orar. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Venha. Aleluia. Cante junto.